Povo abençoado, graça e paz. Gente, que alegria voltar a gravar novamente mais um programa do nosso Café com Deus aqui no Promessas Podcast. E hoje tem programa novo com um tema que com certeza vai interessar muito a você que é seguidor do nosso canal. E olha, gente, que tema bacana que nós vamos explorar juntos aqui. Eu convido você a assistir até o final. A nova guerra santa contra o cristianismo, o avanço do islamismo no mundo e o seu crescimento na Europa, onde praticamente muitos países já estão praticamente se declarando com fé islâmica. Olha que assunto interessante. Tem muita informação boa, muita informação de qualidade para você, para os teus conhecimentos. Seja bem-vindo a mais um programa. E claro, no programa de hoje não poderia deixar de ter a presença do meu querido pastor César Ferreira, que é figura cativa de muitos podcasts. Pastor César é pastor da nossa igreja, é teólogo, estudioso da palavra de Deus, escritor, e hoje aqui abrilhantando o nosso programa. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli, um prazer estar aqui. Um prazer ter todos vocês aqui com a gente. O assunto é bastante interessante, eu tenho certeza que trará luz sobre vários aspectos e, fazendo sentido para você, compartilha, dá um joinha aí, se inscreva no canal também, faça perguntas, estamos aqui à disposição. Pastor César, muito obrigado, viu? Alegria minha. Com certeza as suas palavras irão agregar muitas informações boas, amém, de qualidade para os nossos internautas. Gente, hoje nós temos convidado especial, convidado novinho, né? Convidado que foi escolhido a dedo para o tema, é o presbítero Aloir, nosso amigo, nosso irmão em Cristo de longa data, professor de teologia, um amante da palavra de Deus, um estudioso e também um especialista na área, né? Que vai nos ajudar aqui a falar desse assunto tão importante que diz respeito a nós cristãos. Presbítero Aloir, seja muito bem-vindo ao seu primeiro programa conosco. Os internautas estão ávidos pela sua fala. Já deixa o seu Instagram, hein, para o pessoal. Louvado seja Deus, eu quero agradecer a Deus e me sinto honrado, pastor Marcos Rulli, pastor César, pelo vosso convite, pela presença aqui, de estar convosco, e eu fico feliz em Deus de poder servir a comunidade cristã nesse tema. Esperamos trazer luz, queremos ajudar os nossos irmãos, tanto os nossos irmãos muçulmanos que nos ouvem, e espero que nos ouçam, porque o que nós falaremos aqui, eu espero em Deus que seja importante para eles, importante para nós cristãos, e também aqueles ainda que estão por decidir a que caminho tomar, até mesmo os nossos irmãos judeus. Eu quero que Deus seja presente na nossa palestra, na nossa conversa de hoje. Uma conversa boa, uma conversa saudável, com certeza vai gerar muita reflexão para todos nós. Gente, vamos aos primeiros movimentos do nosso programa. Gente, o tema é interessante, o tema é um tema que cativou a minha imaginação e nós decidimos montar esse programa para que pudéssemos trazer aí informações que vão com certeza alinhar um pouco conosco aqui no Brasil, né? Que às vezes os irmãos cristãos aqui, nós não temos noção do que acontece muito no mundo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre uma religião que, assim como a nossa, é uma das mais importantes do mundo, né? O islamismo, aliás, nessa ordem é cristianismo, islamismo e judaísmo, que são as três maiores religiões do mundo. Claro, tem também o hinduísmo, tá? Mas falando das três maiores do mundo, que tem como pai, como o seu precursor da fé dessas religiões, que tem como pai o Abraão, então nós vamos considerar o cristianismo, católico e protestante, o islamismo e o judaísmo. Essas três grandes fés têm o mesmo pai na sua concepção, que é Abraão. Mas o que nos chama a atenção hoje, os primeiros movimentos, dizem respeito ao seguinte: o islamismo ele invadiu a Europa. E hoje nós estamos vendo, segundo as estatísticas do Instituto Pew Research, que é dos Estados Unidos, a população na Europa, a população muçulmana dentro dos parâmetros da Europa,
até 2050, pode triplicar em número de islâmicos, de muçulmanos. Então, são números que preocupam a comunidade cristã, de um modo geral, porque muito espaço está sendo perdido do cristianismo para os muçulmanos e eles têm aproveitado essa oportunidade. Os números do Pew Research, tá? Nós estamos em 2025, né? Então, no máximo, em 25 anos, 14% da Europa, pastor César, segundo essas projeções, poderá ser muçulmana. Vejam, senhores. Então vamos aos primeiros movimentos aí. Vou abrir para o pastor César. Aliás, vou abrir para o presbítero Aloir, né? Por favor. Aloir, vou chamar de Aloir, tá? Para economizar, para a gente vai ganhando tempo, né? Presbítero Aloir, a gente vê que parece que houve um descaso. Eu vejo assim, houve um descaso da Igreja Católica, houve um descaso da Igreja Protestante e o islamismo avançou. Ele avançou muito forte por conta de várias questões, né? Várias questões como buscando abrigo em migrações, né? Imigrações. E a Europa foi abrindo as portas e hoje o islamismo ele tem uma alta representatividade. Então, será que a igreja cristã, a igreja evangélica, ela perdeu espaço porque o islamismo chegou ou ela permitiu-se abrir o espaço e esse espaço ficou vago e o islamismo ocupou? Então, eu queria que você fizesse os primeiros comentários aí. Qual a tua visão, independente da minha pergunta, qual a tua visão? Por que eles estão crescendo tanto assim, nessa velocidade impressionante? Olha, diferente do cristianismo, o Islã, ele não tem o cunho de fazer o trabalho que nós fazemos. Nós temos um trabalho evangelístico, nós temos um trabalho de disseminação, de discipulado, né? De transmitir a nossa religião para pessoas que não são do nosso cunho. O Islã não. O Islã, ele é uma religião muito familiar. E o avanço dele, prioritariamente, é sempre pela observação. Por exemplo, o que eles fazem lá no Canadá? No Canadá, por exemplo, eles solicitaram nas escolas. Estão crescendo muito. Absurdamente. Já chegam. A comunidade ela é muito forte, muito forte. Está crescendo, mas é uma comunidade de imigrantes. Uma comunidade de imigrantes que chegou lá. E o que eles fizeram? Foi se fortalecendo. A estratégia deles, colocaram os filhos em escolas católicas. E aí depois chegaram, nós precisamos ter o nosso período, temos que ser representados. Nós precisamos de um espaço aqui. Os nossos filhos são muçulmanos e precisam orar. Nós não queremos uma sala especial para oração. O que eles queriam? Eles querem misturar. Então, o que eles fizeram? Despertaram a curiosidade de filhos de católicos a estar observando que durante as aulas, eles tinham, em algumas comunidades conseguiram, lá em Toronto, no Peer, eles conseguiram algumas oportunidades e que os filhos dos muçulmanos, eles têm a oportunidade de parar as aulas para poder orar, para poder fazer as suas rezas. E aí o que acontece? Isso desperta curiosidade. É uma forma de evangelismo muito... Vão mostrando a cultura religiosa deles. Sem falar para eles, venham para cá. Sem discipular, sem catequizar, sem pela partir curiosidade. Pra cima, como nós. É um evangelismo, é uma disseminação pela observação. Porque as pessoas observam. Eles fazem isso em cadeias. Nas cadeias, eles não têm um trabalho como o nosso. Aquele grande lutador de boxe, Mike Tyson, né? Ele, quando teve aquele problema que ele ficou preso, ele se converteu ao islamismo. Dentro da prisão. Você lembra disso? Sim. Ele saía com a roupa de muçulmano. Eu não sei se ele ainda é muçulmano até hoje, mas provavelmente seja. Mas ele se converteu na prisão dentro dos Estados Unidos. E o trabalho que eles fazem é assim. É o trabalho assim. Eles separam, nós estamos nos envolvendo. E aí as pessoas vão atrás. Na verdade, eles não vêm para cá falar assim, você precisa ser. Eles fazem o trabalho de se mostrar e serem observados. Eles criam uma curiosidade. E aí eles trabalham. Eu acho que é um trabalho interessante, um trabalho que nós não temos. Porque o cristão, diferente do muçulmano, o cristão se esconde. Ele, geralmente, ele por causa da perseguição do passado, até uma história brasileira, né? O crente, ele fica escondido.
Ele não fala, apesar que agora tá virando moda no Brasil, né? O crente querer aparecer. Mas o crente que quer aparecer é aquele crente novo. O crente velho, ele se Fica na esconde, dele. fica na dele. Não aparece. A não ser que ele tenha uma vertente evangelística. Ou tem crente que é missionário por natureza. Então ele Eu sai. não via por esse lado que você falou, Luíra. Achei interessante, né, que eles não partem para cima para evangelizar, usando a palavra nossa, né, que é nossa, não é deles. Não é nosso. Eles não têm uma forma de evangelização, disseminação, a não ser pelo modelo de exemplo, né? Por exemplo, você vê em filmes. Eles não são proselitistas, né? Eu tava querendo lembrar, Exatamente, prosélitos. Todo Eles lado no estendem o pastor, tapete teólogo. e oram onde estiverem. E isso causa uma reação. É uma ação que provoca uma reação. Muito bacana essa apresentação. Olha, você internauta já está ganhando com essa informação boa, de qualidade, e já fica um alerta para nós em relação a isso. A Bíblia diz que há uma prudência maior em quem não é da fé. É verdade. E tem um trabalho que é interessante que Texto eles bíblico. fazem. Na mesquita, ali em Foz do Iguaçu, tem uma mesquita muito famosa. E eles incluíram a mesquita no trabalho turístico. O que eles fazem, a mesquita? Quando visita a Foz do Iguaçu no pacote turístico, Tá, vai eles- conhecer a mesquita. E o que eles fazem? Eles convidam as escolas, tanto escolas muçulmanas quanto escolas. Mas eles fazem questão. As escolas que eles convidam ou são escolas judias ou são escolas cristãs, para visitar eles. Por que isso, pastor? Porque são pessoas que, no caso para eles, são prosélitos prontos, que já acreditam em Deus, são monoteístas de raiz. Porque eles são monoteístas e fica Entendeu? mais fácil. Interessante. Pastor César, só o que ele falou aí já tem Curioso. pano para fazer umas 10 Observação. camisas, né? Pano para fazer umas 10 Não é camisas. manga, não, é umas 10 camisas. Exatamente. E é uma... Você percebe que parece que houve um desleixo dos europeus e de outros países em relação à fé. Abrindo espaço. O que a gente vê na Europa, né? É claro que é um problema com várias camadas, mas a Europa ela foi secularizada, né? E a secularização, quando a gente fala de secularização, a gente está falando de uma espécie de esfriamento em relação à religião. Não é nem a religião cristã, é a religião em si, né? Que já dizem que a Europa ela é pós-cristã, depois anticristã. Mas, na verdade, dois fatores, né, somados a essa pérola que a gente ouviu aqui, tem a questão da imigração, que é muito forte, né, de árabes e muçulmanos, que não é a mesma coisa, né? O muçulmano é a religião e o árabe a sua etnia. Nem todo árabe é muçulmano, mas enfim, é forte a Mas presença a grande do maioria islamismo. Sim, a base é. E aí nós temos a imigração global e tem um fator também demográfico que eu acho que é terrível, que o ocidental ele não quer ter filhos. Os muçulmanos, eles, Tem uma por uma cultura questão de ter muito filho. teológica, eles precisam procriar. Eles precisam ter muitos filhos. Muitos filhos. Eles têm o ipsis literis do que Deus deixou, né? Totalmente. Crescer, multiplicar e encher a terra. Totalmente. Ipsis Então, literis. você coloca esse fator que não é um proselitismo no sentido agressivo, mas veja, eles estão naquela arte lá que é o MMA, né? Não sei se é assim que fala. Que é um tipo de luta que É, tem o aí. MMA. Eles têm vários lutadores nessa categoria. Vários lutadores. Aqui em São Paulo, eles fazem um trabalho incrível com skatistas. Então, Não existe sabia. todo um diálogo com a sociedade que não é um diálogo religioso. É um diálogo social. Diálogo social. Né? Perfeito. Eu falei esse ano numa formatura de médicos, e aí, como fui convidado por uma pessoa da nossa igreja, né, para representar os cristãos naquela formatura. E tinha muçulmanos também. E o líder do islamismo da América Latina, que ele é daqui de São Paulo, ele falou também nesse evento. Conversei com ele, é um gênio. É um homem de um esclarecimento, de uma profundidade, de uma percepção de cosmovisão incrível. Incrível. Você não vê um muçulmano ali, você vê um cidadão comum que conversa, e a fala dele foi brilhante. Então, assim,
ele é um muçulmano, ele é um chefe do islamismo aqui na América Latina e dialogou com aquele público plural a nível de fé ali de uma maneira brilhante. Então, eles não são agressivos. É uma questão muito assim... Não quer te pôr de goela abaixo. Não é um proselitismo de fúria. Radical, né? Não, Não é um tem negócio essa de bem fúria. tranquilo. É muito tranquilo. É tão tranquilo que hoje os lugares onde alguns países estão percebendo que é impossível fazer com que essa população de muçulmanos em países na Europa, como França, Alemanha e outros, que estão sentindo um certo incômodo porque eles não se curvam à cultura do lugar que eles estão, né? Eles estabelecem a sua cultura e prevalecem dentro daquele contexto. E aí é onde tem muitos ruídos já na Europa, muitos governos ali que estão incomodados, justamente porque eles não se adaptam no sentido de vamos entrar aqui nessa cultura e vamos... Não, eles têm a própria cultura Eles deles. não têm a mistura da cultura. Não se curvam, eles são fiéis. Eles são fiéis. Hoje é 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos no mundo, contra, entre aspas, né? 2 bilhões e 400 milhões de cristãos. Mas o crescimento deles se dá pela população, no sentido que eles, por lei... Numericamente falando. Sim, 10 filhos. Eu tenho esses números, daqui a pouco nós vamos falar também. Exatamente. Dessas... E em contrapartida, tanto o Ocidente não quer ter filhos, quanto até a comunidade cristã também já chegou no nosso arraial. Então, são algumas frentes aí. Posso Por favor. Deve incrementar. O índice de natalidade deles chega a ser assustador. É o dobro do mundo. O mundo está 3-1, eles são 6-1. É isso. Então, eles não têm preocupação de que esse número aumente. Eles fazem questão que aumente essa taxa deles de natalidade. E outra coisa, eles usam uma outra ferramenta que eles usam, né? O homem muçulmano, ele pode se casar com uma mulher que seja cristã ou uma mulher que seja judia. Ele não pode casar com outra mulher de outras religiões. Então, até nisso, é estratégico para eles. Por conta é estratégico para eles. fé. Apesar de ser um mandato até da Suna e do Alcorão, você pode casar com uma mulher. Você pode ter uma mulher cristã, no máximo, ou uma mulher judia. E aí o que acontece? Eles, como são criados, é uma coisa que é importante a gente dizer, na religião deles tem algo que nós, como cristãos e judeus, nós deixamos como alternativo neles. Lá não é alternativo, é obrigatório. Sim. O homem precisa ser o provedor da família e o homem é ele que dá direcionamento espiritual para a família. É uma obrigação. Nos nossos casos, a gente ensina que as pessoas, né, nós ressaltamos muito claramente nisso, que é a salvação individual. Sim. Lá não, a obrigação é do líder da família. A família dele... Ele tem que manter a família. Ele é o patriarca, né? Ele que vai dar o caminhamento espiritual para a família inteira. Né? Até a forma deles enxergar também é um pouco diferente de nós. Sim. Muito bom, gente. Tem muito assunto aqui, viu? Muito assunto. Mas olha que interessante. O Pew Research, ele fez o estudo, ele aponta o seguinte, que a demografia analisou o crescimento dessa população muçulmana na Europa em 3 cenários. 0, médio e alto. Que leva em conta o quê? O crescimento natural da população. E aí ele põe que a intenção do muçulmano, do islâmico, crescer tem a ver com migração regular futura, por trabalho ou estudos, ou seja, ele sai do país dele e vem para o Ocidente. Trabalho ou estudos. Então ele vem trazendo aquela cultura. E migração de refugiados. A gente sabe que a questão dos refugiados foi uma lacuna que validou mais rapidamente a entrada de islâmicos na Europa, né? Países como a Alemanha. A gente fala só de Europa, mas não pode esquecer também não que na Inglaterra tem muito muçulmano também, né? Falando do lado europeu do mundo, né? A antiga União Europeia, que incluía a Inglaterra, que saiu no Brexit, né? Saiu do Brexit. Então, mas ainda assim vamos considerar que é esse lado direito do mundo, que é o lado mais oriental.
Então a gente vê que a questão da migração dos refugiados com essas guerras, né? Síria, Iraque, Afeganistão, tudo isso gerou uma migração muito rápida, muito forte. Agora é recente o caso dos ataques que foram feitos a Israel 2 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Aquele pessoal que migrou de Gaza para o Egito, e o Egito lá recebeu, e de lá eles migraram para outros países da Europa. Então, a gente percebe que a migração produziu um alastramento maior um aceleramento, né? De árabes e islâmicos. Essa separação que você fez é muito, muito peculiar, muito importante, né? O árabe não necessariamente é islâmico, mas 99% né? Então tem aquele pouquinho que não é. Então a gente percebe que isso aí causou grande crescimento. Então eu vou voltar agora, eu vou insistir na pergunta para que vocês dois respondam. Vou insistir agora, vocês abriram bem, eu gostei dessa forma como vocês abriram o leque da informação. O que é que, vamos dar os primeiros movimentos. Qual foi o erro da igreja evangélica, ou vamos melhorar isso, qual foi o erro da igreja protestante e da igreja católica apostólica romana, que eles perderam tanto espaço assim? Eu vou até ponderar o seguinte, a gente sabe que o secularismo, o materialismo, a riqueza afasta o homem de Deus. Para que Deus se nós temos dinheiro? Para que Deus se nós temos os melhores médicos? Para que Deus se eu tenho 3 carros na garagem? Para que Deus se eu tenho uma casa hermeticamente fechada, que pode estar caindo neve, eu estou 23 graus dentro da minha casa? Para que Deus? Então a gente sabe que o cristianismo perdeu muito porque a riqueza afastou o homem de Deus. Hoje nós temos uma Europa que se declara uma Europa totalmente isenta, que não precisa de Deus, de ateus convictos. E aí o islamismo aproveitou a oportunidade e entrou, e chegou. Vocês têm essa visão crítica? Vocês acham que isso foi um fator preponderante, que o povo se esqueceu de Deus e abriu espaços? Porque hoje muitos templos, muitas igrejas na Europa que eram católicas, que eram evangélicas, viraram salões de baile, viraram boates e foram vendidos até os seus terrenos e construídos mesquitas. Fiquem à vontade para nadarem no tema. Aloir? Qual foi o descuido? Qual foi o problema? Pastor, o nosso descuido, eu digo nosso porque protestantes, nós cristãos, somos cristãos, não tem como fugir disso, né? O nosso descuido foi por deixar o nosso povo perder identidade. O secularismo nos tornou um pouco mais à vontade, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quis dizer que o cristão, principalmente o da Europa, ele chegou a um nível de que a preocupação de maneira nacional era com riquezas. Então, alcançou um nível de riqueza, alcançou um nível de educação, né? O cristianismo, ele ajudou, ele educou o velho continente, com criações de muitas faculdades, com criações de muitas escolas, só que o Islã também. A criação de escolas, né, não é uma exclusividade do cristianismo. A criação de faculdades é do cristianismo. É o que a gente vê, mas não vê o outro lado. Né? Então, assim, a educação, ela tem vários níveis. Desde o nível primário até o nível acadêmico, né, de alta docência. Então, o cristianismo, ele ajudou muito os níveis acadêmicos. Definiu formas nos níveis acadêmicos, mas esqueceu as outras bases de educação, na qual outras religiões vieram e fincaram as suas garras e fizeram coisa acontecer. No começo, o cristianismo, ele cuidava da educação primária. Sempre foi preeminente, né? Que a escola dominical, ela gerou o ensino para pessoas indoutas, ela gerou para os leigos, ela criou formatos de escola. Mas o que acontece? Na Europa, isso foi deixado de lado, as faculdades se tornou a prioridade e os outros ensinos foram deixados de lado. E aí o que acontece? A gente abriu, já abrimos já abaixamos, né, uma camada de segurança. Porque houve um descuido ali. Houve um descuido. Até no meio acadêmico. Porque hoje o meio acadêmico no mundo inteiro, ele é lotado, fomentado de pessoas de esquerda.
O mundo acadêmico no mundo inteiro. O Exemplo mundo é o acadêmico Brasil. é marxista. O mundo acadêmico, ele se deixou levar por filosofias totais, qualquer tipo de filosofia, menos a cristã. Com Menos a alta fenologia. influência da escola de Frankfurt, que é na Alemanha, que é a nova esquerda. E aí o que acontece? O que nós tínhamos de precioso, que era o acadêmico, ele foi jogado às traças. Por quê? Porque quantas são as igrejas que têm... nós temos igrejas tradicionais ainda, que são associadas a centros acadêmicos. Mas esses centros acadêmicos não refletem mais nada do que a igreja defende. Entendeu? Então, se você Livre pegar... pensamento. Eu não vou nem falar nomes, mas não refletem. Se você for analisar, nós temos... Sim. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil, todas as faculdades cristãs e católicas, elas não têm cultos como as outras faculdades públicas têm, por exemplo, com a Aliança Universitária. Eu participei da Aliança Universitária, né? A Aliança Universitária, ela é forte nas faculdades públicas, mas nas faculdades privadas não. Principalmente nas evangélicas. Então, aí você vê, isso é um descuido. É um caminho que eu Nós vejo falamos de descuido. disso aí num dos nossos podcasts aqui no canal, gente, sobre a questão da teologia liberal e o quanto ela tem influenciado a igreja brasileira. Porque ela começa no meio acadêmico, nas universidades, nas escolas, para depois solapar a igreja, porque ela forma teólogos e ministros com visões de socialismo, de esquerda, de Marx, né? Com base na escola de Frankfurt. Que o islamismo não se deixa temperar. E o islamismo tem uma coisa... Ele se deixa temperar por isso? Não, de forma nenhuma. Tem a visão mantida. Tem uma forma A religião é mais importante que o próprio Estado. E outro cuidado que nós deixamos foi com as nossas crianças. As nossas crianças, elas não têm prioridade em escolas ligadas a igrejas. Não tem prioridade. Quando eu digo Sim. assim, não tem prioridade, aí você fala, mas eu vou visitar uma escola que é dita evangélica, ou uma escola cristã. A maioria ali não é cristão? A maioria é cristão, mas a escola ela é secularizada. Então, vou dar um exemplo. Né? A escola, ela respeita o calendário não cristão. Quando eu digo respeito o calendário não cristão, nós estamos cercados aqui de escolas cristãs. E eu poderia dizer, pelo menos umas 3 ou 4 que tem Halloween. Então, elas deixaram parte do seu princípio. Vai temperando com outras coisas que não são. Se você pegar uma escola muçulmana, eles não vão correr nesse erro. Eu acho que é uma das pontos que a gente abaixa a guarda. Nós querendo sermos agradáveis para o mundo, socializar com o mundo como Israel fez. Trazemos um desgosto para a nossa própria casa. Pra dentro. Meu Deus. E César. uma coisa curiosa dentro disso... Ele já acabou de... Ele bateu e já tonteou. Só acaba de matar agora. Uma coisa curiosa, realmente, dentro dessa percepção, é que o islamismo, ele é uma religião que eu posso usar esse termo aqui só para a gente entender enquanto comunidade cristã, de um discipulado muito forte. Eles discipulam as crianças. É aquilo que... É aquela coisa interna. É aquilo que Moisés fala em Deuteronômio 6, né, que é a base do discipulado. Moisés fala para os pais, quando você andar pelo caminho, ensina. Você parou numa esquina, ensina. Vai na padaria comprar um pão, ensina. Chegou em casa, ensina. Sim. Coloca textos espalhados na casa, ensina seu filho, ensina o seu filho, ensina o seu filho. Enquanto Israel levou a sério esse princípio /mandamento, sempre foi fortalecido enquanto um povo de Deus. Toda Quando vez misturou, que Israel descuidou desse princípio, ruiu. Eu disse segunda-feira retrasada, no Discipulado para Homens, né, que foi o último do ano, que a fortuna de Salomão nunca foi... A riqueza de Salomão nunca foi a fortuna, foi a sabedoria. Mesmo tendo a fortuna que, segundo a Bíblia, antes dele e depois dele ninguém teve. Né? Hoje temos famílias poderosas do mundo, mas proporcionalmente Salomão era o mais rico, porque concentrava nele, proporcionalmente, uma fortuna que não daria para medir. Só que a fortuna de Salomão era a sabedoria. Ele fala isso em Provérbios, ele fala isso em Eclesiastes o tempo todo. E perceba que toda vez que ele vai se afastando da sabedoria, a fortuna material vai declinando.
tal ponto que quando ele entrega o reino para o filho Roboão, o reino está quebrado. Por quê? Porque ele se afastou da sabedoria. Israel, toda vez que discipulou seus filhos, foi grande, foi gigante, foi luz nas trevas. E o que acontece com a igreja? A igreja, ela falha no seu discipulado doméstico. E aí nós temos famílias fracas. Uma preocupação muito grande com o fora e dentro de casa. Eu costumo dizer, filho de crente não é crentinho. Porque nós temos o quê? Nós temos o domingo. O muçulmano não tem o domingo. Ele tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Assim, eles têm um mês do Ramadã todo para jejuar. Família jejuando. É forte. Eles não são muçulmanos de carteirinha, eles são de experiência, de vida, de entrega, de fé. E nesse sentido, a gente tem um outro elemento para colocar aqui nesse vazio, né, que o pastor Rulli está provocando a gente aqui, onde a igreja deixou um espaço que está sendo ocupado. Que foi invadido na Europa. É a questão também da apostasia, né? Do nosso lado, a gente fazendo uma autocrítica escatológica. Autocrítica. Aqui é uma autocrítica para nós cristãos. A apostasia, ela tem, assim, é forte. É tanto que o Brasil, até pouco tempo atrás, né, era um país cristão de maioria católica. Aí está chegando quase meio a meio ali, protestantes e católicos. Sim. Deu uma queda recentemente em relação ao crescimento dos evangélicos no Brasil. Mas olha para o nosso Brasil. Não reflete em qualidade, a nível de sociedade, esse número de cristãos que diz que tem. Por quê? Porque é uma fé, de certa forma, fajuta. E aí, a representatividade cristã, tanto no Brasil, aqui onde a gente é o nosso arraial, né? Quanto na Europa, acaba sendo um evangelho mais de etiqueta do que realmente de discipulado raiz mesmo. E aí, claro que um povo como os muçulmanos, que honram aquilo que eles acreditam, né? Que eles, onde está lá em Israel o antigo templo de Salomão, hoje tem lá uma coisa que parece uma mesquita, mas não é, né? A mesquita fica do lado e onde começa o mundo para eles, né? Tanto para eles quanto para judeus, tem uma rocha lá, um domo lá, e tem uma espécie de mesquita naquele lugar. Ali eles dizem, Abraão ofereceu Ismael. E os judeus mentem falando que foi Isaac. Eles dizem que foi Ismael. E essa fé é inabalável no coração deles. Sim. É inabalável. Então, nós estamos diante de um povo que crê. E que somente, a gente tem ouvido vários testemunhos, né? Eu acompanho, eu recomendo até aos nossos ouvintes, nossa audiência, pastor Elias Dantas. Toda vez que eu quero saber como é que anda a igreja no mundo, eu escuto esse homem. Porque ele é um apóstolo, né? No sentido mais apropriado de um homem que conhece o mundo cristão, parece que como a palma da mão. Sim. Com as relações que ele tem com os pastores do mundo todo, de uma forma global. E ele dá esperança pra gente. Ele fala assim, parece que a igreja morreu na Europa. Não morreu, aí ele mostra por onde ele tem andado. Então nós temos vários problemas que eu vou inverter a coisa. Se nós imitássemos a maneira com a qual os muçulmanos levam a fé, a igreja realmente seria mais relevante no sentido da aplicação da nossa fé na sociedade. Eu concordo com tudo que o pastor disse. Afirmando aquilo que ele está falando, o que ele está falando, nós negligenciamos o ensino para os nossos, para o nosso povo. Então a gente tem que acender uma luz de alerta. Sim. Que a igreja precisa atentar para esse alerta que a Europa está dando para nós. Porque a Europa foi o berço de tudo, lá que começou. Foi o boom, né? O foi boom do cristianismo veio para nós através deles. O pessoal saiu de lá e veio para cá para evangelizar. Os americanos foram evangelizados pelos ingleses e os brasileiros foram evangelizados pelos portugueses. Ou seja, os americanos tiveram uma evangelização protestante e nós tivemos uma evangelização católica. Mas veio tudo da Europa. Quer dizer, e hoje a igreja precisa se atentar, por quê?
Porque nós podemos cair no mesmo erro. Olha que interessante, só para vocês navegarem nessas águas aqui. Em todas as projeções do relatório do Pew Research, da pesquisa, foi o seguinte: se hoje os países que receberam muitos muçulmanos, muitos islâmicos, né, muitos árabes, na grande migração, interrompessem o processo que já está acontecendo, já está tendo uma filtragem, já está tendo meio que um bloqueio. Tanto que o Trump agora também vai mexer nessa questão migratória. Ele falou que afegão não vai entrar nos Estados Unidos mais, por conta do atentado que teve lá, né? Daqui a pouco eu vou chegar nos Estados Unidos, vamos falar aqui, né? Então, a parcela muçulmana na Alemanha, Aloir, na Alemanha, em 2016, 6,1% da população já é muçulmana. É muita gente, tá? Com previsão, César, para 2050, 19,7%. Um dos países mais ricos, mais adiantados e mais tecnológicos do mundo. Aí você me fala, isso aconteceu porque eles não precisaram de Deus e o islâmico aproveitou a oportunidade e entrou. Porque o povo esqueceu de Deus, né? Se toda a imigração à Europa fosse bloqueada hoje, 100%, zerar, todos os países, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha e tantos países que tem ali, né? Não vou nem, são vários. Noruega, Suíça, Suécia, né? Mesmo que se todos eles, eu citei apenas os 4 ou 5, se os 28 estados membros da União Europeia, incluindo também a Noruega e Suíça, daria 30, fechassem suas fronteiras completamente aos migrantes, a população muçulmana continuaria crescendo devido a diferenças de estrutura etárias e na taxa de fertilidade entre muçulmanos e não muçulmanos, segundo o relatório do mesmo Instituto Pew Research. O número de jovens entre 22 e 34 anos hoje no mundo, a maioria já é muçulmana. Por conta da população mundial. Já é muçulmana. Então, assim, eles são avassaladores. Quando nós falamos dos muçulmanos, a gente precisa entender que eles não param. Não param. Não. Se nós contabilizarmos desde quando Maomé instituiu, né, formatou os princípios do islamismo, em 100 anos eles já tinham conquistado a Península Ibérica, em 100 anos eles já tinham conquistado o norte da África, E em 100 anos... E o cristianismo não fez isso em 100 anos. É assustador, pastor. Olha o que você falou aqui, ó. Os muçulmanos na Europa são, em média, mais jovens, 30,4 anos, idade média, tá? Muçulmanos que moram na Europa hoje, Ferreira. Em média, são mais jovens, com a idade média girando em torno de 30 anos e meio, do que os não muçulmanos, que são 43,8 anos. Olha a diferença. Por quê? A população europeia está envelhecendo, o islamismo está chegando... Você está de boca aberta já, né? O islamismo está chegando e engolindo tudo. O que significa também que há mais mulheres em idade fértil, que você falou, Luir, com muita qualidade. Quase 1/3 da população muçulmana na Europa, 27%, tem menos de 15 anos hoje. Hoje. Quase o dobro da proporção entre não muçulmanos, que é de 15%. 27 para 15. Um outro dado interessante... Eu acho que a Europa está perdida. Um outro dado interessante é que esses imigrantes muçulmanos, eles não são peso para os países onde eles vão. Não. Eles são Eles altamente trabalham, qualificados e trabalhadores. São se autossustentam. comerciantes de mãos cheias. E já tem isso, tradicional no sangue, né? É do sangue árabe, né? Eles são comerciantes Sim. de mão cheia. Sim. No Paraná, no Mato Grosso, no norte aqui do país, todos, você não pega... a taxa de desemprego de muçulmanos de 20 anos para baixo pelo que eu tinha lido, era assim: se a cada 10 brasileiros estão desempregados, 10, se tiver os que são muçulmanos, de 3 só tem um desempregado. No Brasil, né? Eu tô falando entre 10. Se 3 forem muçulmanos, só tem um desempregado.
Então, os outros 7 que são desempregados são todos brasileiros. Estou falando do nível Brasil. Porque eles não são um povo encostado. Porque o que acontece? Se até o filho deles, eles envolvem nos comércios deles. Tanto que muitos Já é comércios deles são criado desde tradicionais. pequeno na loja. Né? Os comércios deles, os trabalhos Eles deles são trabalham muito familiares. com comida, trabalham muito com roupa, né? Roupa é uma tradição, né? Tapete, né? Roupas e... O jovem cristão, ele é acomodado. Por quê? Porque ele segue o fluxo mundial. Tem facilidade, a gente vai. Não tem facilidade, a gente não vai. Eles não. Eles têm essa cultura de pegar o menor, pegar o jovem deles e inserir. Isso contradiz também, é lógico, as nossas leis, que menor não pode trabalhar, aquela coisa, mas eles não têm essa preocupação. Tanto que não eles vai ter denúncia, porque a denúncia parte de dentro de casa. Uhum. Não vai ter. Eles não têm essa preocupação. Ferreira, é muita informação, é avalanche de informações, né? É muita coisa. Internauta, você tá ganhando aí. Agora vamos aos comentários do pastor César Aluer. Perfeito. É muita coisa realmente assim. E a igreja, ela... vamos falar de Brasil, né? Brasil. Onde a gente está inserido. Existem megas igrejas no Brasil, né? Megas igrejas. Hoje a gente pode falar que existem megas igrejas mesmo. E por mega igreja a gente coloca aqui 5 mil membros para lá. Temos várias hoje no Brasil. Era uma coisa rara há 20 anos. Hoje é uma coisa mais comum e parece que está escalando. E aí, de novo, existe um pragmatismo. Aqui na nossa região, por exemplo, nós já temos pelo menos 7 igrejas aqui que são acima de 5 mil membros. Nesse bairro, onde nós estamos aqui no estúdio. Sim, exatamente. no bairro aqui. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que deveria produzir em nós muita alegria no sentido de realização, né? Que bom, graças a Deus. Não que eu esteja triste, mas o fato é a qualidade do trabalho que a igreja tem feito. Claro que eu vou ter o cuidado, né? Eu li um livro esses tempos atrás maravilhoso, recomendo, A Treliça e a Videira. É incrível, incrível o que esse pastor brilhantemente traz ali. Mas assim, a nível de treliça, nós estamos muito bem. Treliça é aquela estrutura para crescer a videira, né? Para dar uva, então faz aquela estrutura toda e ali a parreira se espalha. A nível de treliça, a igreja está muito bem de estrutura. Só que a nível de videira é uma coisa preocupante. A raiz, né? Preocupante porque existem várias estruturas assim faraônicas que você fala, uau, que incrível. Só que a nível, de novo, de problemas no aspecto da qualidade, é terrível, porque no primeiro semestre de faculdade tem um estudo que fala sobre isso. O jovem cristão, ele já treme na base. Por quê? Porque, de novo, a formação espiritual e bíblica dos jovens evangélicos ou das famílias evangélicas é muito frágil, raquítico. Né? Muito comprometido. Sim. E aí, nós estamos, o senhor falou muito bem, emprestando modus operandi da sociedade como um todo, e aí cai naquele lugar. Não pode forçar, não pode isso, não pode aquilo. E eu não estou sugerindo que você deva obrigar o seu filho e amarrá-lo na igreja, não é isso. Deus livre, não é isso. Mas existe um modelo muito permissivo e muito, até mesmo fora do que a Bíblia espera de um pai, de uma mãe, que guiar o filho no temor do Senhor, e é onde a gente tem uma geração que preocupa a nível de qualidade, né? Será que tem condição de resistir às tanto pressões no sentido socioculturais quanto pressões de outras religiões, né? Como você falou muito bem, o islamismo ele não é agressivo, mas ele sabe dialogar. Tá comprando time de futebol mundo afora, times gigantes, está no esporte de artes marciais, está no skate, está em tudo, eles estão comprando tudo. Por quê? Porque é um povo também que a sua elite é muito rica. Sim. É muito rica. Pode ser ignorado, hein? Sim. Os donos do petróleo no planeta, então, é uma coisa, eles têm muitas muitos mentes recursos formidáveis no mundo são muçulmanas.
Inclusive nos Estados Unidos, que os Estados Unidos eles reúnem o número de gênios, o maior número de gênios no mundo são capitalizados lá pelos Estados Unidos. Mas se você observar, entre eles nós temos um valor, um número significante de muçulmanos. Pessoas muito bem instruídas, pessoas como o líder que você conheceu, são pessoas muito bem esclarecidas, são pessoas de ciências, mas que mantêm a fé dentro de si. Sim. Inabaláveis. Isso que é curioso, porque eles podem transitar em todo setor da sociedade, mas a fé deles realmente... Por isso que nós temos notícias de que a maioria das conversões de muçulmanos é através de sonhos. Jesus se manifesta a eles por meio de sonhos. Porque eles não dão abertura para outras coisas. Não tem como. Não tem como. É muito complicado realmente esse tipo de evangelização, porque a fé deles é uma coisa impressionante. A fé deles está acima de toda a razão e pensamento. É que o muçulmano, o crente, ele precisa declarar para fora que ele é crente, que ele é cristão. O muçulmano ele só precisa praticar. Então, na verdade, a religião deles é uma religião de prática. E a prática leva ao quê? Ao costume, ao hábito. O cristão ele não tem práticas. Se você observar, nós como cristãos, nós não temos uma obrigatoriedade de orar tantas horas por dia. Eles têm. Nós não temos uma obrigação de comer determinadas coisas ou não. Eles têm. Então, o ser humano, quando ele é cercado por um número de regimentos, ele se comporta diferente. Você pega uma pessoa que serviu ao exército, aí ele carrega aquilo para a vida inteira. Sim. O jeito dele, algumas coisas do militar. Porque, tanto que nós falamos, fulano é ex-militar. Então, fulano, ele tem uma regra para acordar, para se vestir, para se comunicar. E isso ele leva para a vida. O muçulmano, ele é criado assim, cercado de regras, de regimentos, de normas, e isso torna ele uma pessoa diferenciada. E um fator curioso, né, Interessante, que fortalece o islamismo é que a gente olha para a Igreja Católica e fala, tá aí, né, há 1.700 anos, se a gente pegar de Constantino, né, 1.700 anos, tal, consolidada, tal. Porém, o catolicismo ele não é hegemônico. O catolicismo ele é multifacetado, tem vários tipos de catolicismo dentro daquele sistema. A gente olha para o protestantismo, também muito fragmentado, são estratos de teologia, de interpretação e aplicação e tudo mais. A gente olha para o judaísmo também é fragmentado. Existe o núcleo duro do judaísmo, sim, onde anualmente eles leem a Torá. Todo judeu hoje lê o mesmo texto em qualquer parte do mundo. Eles fazem isso da festa dos tabernáculos de um ano até a outra e começa de novo, Gênesis até... Muitos decoram a Torá, muitas crianças decoram a Torá por amor, por paixão ou obrigação. Agora, quando a gente chega no islamismo, não tem divisões assim. Tem divisões de interesses, como os radicais xiitas ou sunitas, essas fragmentações, que acabam por se tornarem células terroristas, né? Aí eu não sei se a gente colocaria nessa categoria de muçulmano, não no sentido amplo, porque os muçulmanos estão espalhados no mundo e não tem essa característica extremista, como esses blocos que eu citei aqui. Mas para dizer que a unidade no Islã é uma coisa que eles preservam. Sim. A unidade. Enquanto que nós caímos nesse lugar que o nosso querido falou, de que ora quando dá, lê a Bíblia quando dá, vai na igreja quando dá. Um muçulmano fazer isso não é um muçulmano de verdade. Não é um muçulmano. O muçulmano, a dieta para eles é séria, o jejum é sério, a leitura do Alcorão é sério, a reverência com Alá é sério. Eles não tomam o nome do Deus deles em vão. Se a gente tomar como questão a questão da palavra testemunho que a gente usa, o testemunho deles fala mais alto do que nós lendo a Bíblia. É terrível. Sim, com certeza. Eu não estou vendo o que você está falando, eu estou vendo como você está agindo. É isso aí. Sim. Não é o que você está falando, é como você está agindo. E é coerente, né? Como você é no dia a dia. Quem conhece um muçulmano, não esquece, você reconhece outro.
Porque fala assim, esse camarada é muçulmano. É isso É aí. diferente. Se você olhar assim, Você vê aquele isso em fulano- filmes, né? Quando se eles você se fala assim, identificam. esse fulano é assembleano, é batista, é da Deus é Amor, da Casa da Bênção, você não tem mais a identidade. Eles firmam a identidade deles no mundo. Né? Aí não importa se é sunita, não importa se é xiita, não importa nem se eles são radicais, mas eles permanecem com a identidade deles. Nós não. Nós nos descaracterizamos de uma maneira inacreditável. Numa das Se viagens camufla tanto que some. que eu fui para Israel, era o período do finalzinho do Ramadã, e o motorista e o guia local na Jordânia, muçulmanos, né? Então, o ônibus parou, quebrou, o que aconteceu? Não, é hora de orar. Eles desceram, se viraram para Meca E e foram orar. fizeram o período de oração deles. Esses caras no ônibus eles Pronto, a gente ficou esperando. Então, um crente vai fazer isso? Não, o crente não tem esse a hábito. menor condição de fazer isso. Às vezes é até difícil, né? Às vezes eu brinco com o pessoal que trabalha, às vezes eu vou comer alguma coisa, eu paro para orar. Né? Então as pessoas sabem que as Tem pessoas crente que esquece de fazer isso, né? Mas a Não ora mais pra maioria Em lugar de público, nós, jamais. no lugar público, Muitos nem oram em ainda lugar mais se estiver num público. shopping. Um dia eu cheguei, eu lembro que meus filhos pequenininhos, nós estávamos no shopping, falei, vocês vão comer o lanche? Daí já foi pegando, falei, você não vai orar, meu filho? É. Aí eu olhei assim, aí ele olhou assim, tipo, mas aqui no meio de todo mundo não falou nada. Mas ele foi. É só inclinar a cabeça. Como Mas assim? mas isso não é uma Mas característica não é nossa. cultural. Não é uma obrigação. É. O crente, o cristão, ele não tem obrigações. Ele não tem obrigações que a religião impõe. Ele tem obrigações que são ligadas direto com o eterno. Mas nós entendemos um período de crescimento espiritual. Para eles não existe esse negócio de crescimento espiritual. Ou você, o Islã, o muçulmano, ele tem 5 pilares. Se você não segue aqueles 5 pilares, Allah é Deus, é único, os seus profetas e tal. Se você não seguir os 5 pilares, você não é muçulmano. Não é. Então, eles não têm... Meio termo, né? Meio termo, não tem meio muçulmano. Lá não tem muçulmano morno. Não funciona isso. Isso não faz parte deles. Então, é lógico que hoje você A menos vê... que seja radical. hoje a Que é gente vê aquela uma... outra ala. Hoje a gente vê uma tendência de alguns... Que nem, existem os muçulmanos hoje em dia, mas isso não é muito maioria, que nem o prefeito de Nova York. É muçulmano, Ia falar é um dele. jovem novo, mas é um jovem que concorda com o aborto, é um jovem que concorda... Ele é socialista. né? muçulmano. Socialista. Mas eu entendo que ele é uma figura política. Então aquilo talvez seja até um personagem, não seja realmente o que ele é. Porque ele, durante a campanha, ele foi contra Israel. Lembra que ele falou? Vamos globalizar a intifada. Tanto Ô, que homem. Nova York é a maior comunidade judaica fora de Israel é estimada ali em Nova York, que aproximadamente ali tem 1,5 milhão de judeus morando naquela região de Nova York, na cidade, né? E o primeiro-ministro de Israel, ou o presidente, não me lembro agora, um deles fez um comentário lá em Israel dizendo o seguinte: recomendo a todos os judeus que mudem de Nova York para outros estados, porque agora vocês não têm um prefeito islâmico. Falou isso aí, declarou que pode haver uma perseguição, que pode haver leis que vão... Quer dizer, a cultura americana é bem forte, né? Mas já você sabe que sempre vai ter um favorecimento. Uhum. Imagina Mas a festa que esse povo está celebrando. É uma Sim. cultura forte, só que assim, a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Sim. Isso e tudo. O Islã, como bem demonstrou pra gente aqui, Vai ficar muito nosso querido, popular agora, se já não é. ele nasce ali no século VII depois de Cristo e se alastra imediatamente. E esse crescimento em todo o mundo, crescimento global em todo o mundo, é um trabalho de formiguinha, de perseverança, e um trabalho sistemático, ordeiro, muito bem feito. Então eles estão em todos os espaços públicos. Em todos os espaços públicos. E se amanhã ou depois brincar, pode ser um governo norte-americano muçulmano. Por quê? Sim. Porque islamismo ou muçulmano é uma fé, é uma religião, não é uma etnia. Então a pessoa pode ser um muçulmano e presidente dos Estados Unidos. Isso iria de encontro à perspectiva norte-americana, se você pensar como um religioso. Assim, como é que pode um país que foi protestante
Nem sei se os Estados Unidos ainda é protestante, mas foi protestante. Predominantemente ainda é, mas em queda. Sim, Tem muitos americanos hoje que já se declaram ateus, sim. sem religião. E a gente já vê o reflexo disso naquela sociedade. Porque símbolos e tudo que era tão bonito nos Estados Unidos está ruindo como em várias partes do mundo. Isso significa dizer que o trabalho sistemático que o Islã faz é muito bem sucedido. Tá aí, ó, há muito tempo um trabalho duro, sistemático e ininterrupto para chegar na prefeitura da cidade mais importante do mundo, que é Nova York, né? Cidade mais importante cara, né? no sentido da Econômico. glória, do significado. Não, foi uma vitória para eles agora. Meu Deus do céu. Ele é filho de imigrantes Impressionante. Ele é de Uganda. sul-africanos, né? Uhum. De origem islâmica. E olha que interessante, né? E o muçulmano, ele tem uma coisa que eu admiro nisso. Um dos pilares do Islã é que a irmandade muçulmana, ela é uma família. Então, em qualquer lugar do mundo, eles se protegem. O cristão, às vezes, não se protege. Eu digo assim, se uma determinada igreja está fazendo um determinado trabalho, ele não tem o apoio de outras. No Islã, se uma mesquita qualquer que seja, ou uma casa de oração, estiver fazendo um trabalho, ela tem a primazia. Ela vai fazer e nós vamos apoiar. Ele é um dos pilares do Islã, é assim, a comunidade Eles não islâmica... competem entre si não, como eles se são uma compete irmandade. aqui, em outros lugares. E detalhe, ainda que tenha uma mesquita sunita e outra xiita, mas eles não competem com eles. Não buscam, até os membros, eles não tentam arrancar um do outro. Eles têm problemas quando é a questão de como executar a Sharia, a lei deles. Aí eles brigam entre eles. Mas é uma briga interna da questão de como nós vamos aplicar. Se é com rigor ou se não. Mas Sim. entre eles, se alguém estiver desenvolvendo um trabalho, que nem ele falou, tem um trabalho dos skatistas, tem um apoio de toda a comunidade. Né? Só vamos apoiar, não vamos Eles criar nada têm um novo, trabalho vamos no mexer. norte do país que eles distribuem carne. As carnes que eles distribuem são carnes halal. É a carne que eles, né? Que nem o judeu, né? Que tem o Halal é kosher. sagrado. O halal Isso. é a carne deles que tem que ser a carne tem que ser preparada nos moldes dele, tem que ter um imã lá olhando, tem uma regra certa como matar o bicho, como tirar corte, o sangue, tem o corte certo, como fazer, não usa nada Mesmo com esquema fermento. do judeu também. O judeu parecido. pode comer a carne do muçulmano e o muçulmano também do judeu, porque eles entendem que Que é a seguem mesma- as mesmas regras, né? Regras. Regras parecidas. E o que eles fazem? Eles chegam nas comunidades que eles estão distribuindo carne no norte do Brasil, eles distribuem carne halal e eles não escondem que aquela carne é uma carne separada. E aí fala, é melhor do que as outras. E acaba sendo mesmo, porque o trabalho deles, eu não tenho dúvida disso, que o cuidado tratamento deles é muito mesmo. grande. E aí eles mandam, e aí você vê, as carnes que eles estão distribuindo é da Seara, é da Perdigão, é da Aurora, não é? Feito no modelo que eles No querem que modelo seja deles, feito. tem fábricas certas para isso. Entendi. E aí o que acontece? As outras comunidades islâmicas, elas apoiam tanto que chegam até a patrocinar financeiramente para que aquilo não pare. Quando que uma igreja católica está desenvolvendo um trabalho, alguma igreja evangélica, e aí uma apoia a outra financeiramente? Isso não faz parte do nosso. É uma guerrinha, né? Por quê? Olha uma outra coisa que é bom no Islã, pastor, e eu acho isso interessante. Eu acho isso interessante pela questão da mente deles, da cultura. Eu acho isso prejudicial por alguns outros lados. Por exemplo, nós temos uma estrutura, tá, aqui meu pastor presidente, que nós temos pastores presidentes, por exemplo. Neles não tem. Eles têm uma liderança, lá o imã, né, que é um líder local, e tem os teólogos. E na verdade... Imã é o líder principal. É o que conduz a oração. Mas, na verdade, ele não chega a ser o líder da mesquita. Ele geralmente é o líder da mesquita porque ele conduz a oração. Mas ele não é o principal líder da mesquita. Eles são responsáveis, ele tem uma ordem administrativa, mas a ordem religiosa se eu tenho um imã, eu tenho um teólogo muçulmano. Eles têm igual validade. Certo. E aí eles, por exemplo, não existe uma mesquita principal no país que manda em todas. Eles têm entidades de pessoas que representam o Islã como um todo, mas ele nunca é uma autoridade tipo um grande espiritual. conselho, né? É uma questão administrativa, mas eles não têm uma autoridade. Qual autoridade para eles é o califa, que não existe, não tem figura, né? Ou ayatollah, que é no caso dos xiitas, né? Que eles têm uma grande figura, mas também não tem uma pessoa que ele comanda politicamente, ele comanda mais politicamente do que religiosamente um país, mas não tem um líder mundial. No cristianismo, nós temos um papa, né?
um camarada que manda em tudo quanto é lugar, ou nós temos os nossos presidentes que mandam em tudo quanto é lugar e definem como as ações vão ser feitas. Neles, não. Existe uma rede de interesses. A rede deles é uma rede de interesse. Você está fazendo um trabalho? Tá. Precisa da minha ajuda? A pergunta é essa. E aí um ajuda o outro até financeiramente. Porque o propósito deles é tornar o mundo inteiro E para não envergonhar a islamizado. fé islâmica. Fiel, né? O mundo inteiro islamizado. Para eles estão tão preocupados que a fé seja disseminada, porque isso é pilar deles, do que estão E preocupados eles passam por cima de um monte de se vai ser um diferenças trabalho do ferreiro, se vai ser um pessoais. trabalho do Rule. Eles Olha. ignoram né? É uma prudência maior, né? Ign- Muito maior. Ignoram o status. Ah, mas é ele que tá fazendo. Ou então é ele que tá fazendo. Não. Somos nós que estamos fazendo. Olha, internauta querido, que conteúdo de qualidade, conteúdo bom, atualizado para você. Fique com a gente. Colegas, vamos lá. Vamos aqui agora, então, com base em tudo isso que a gente viu, quais os alertas que nós podemos dizer que a gente, na igreja evangélica, precisa ser acesos? Eu digo tanto para a igreja que está na Europa, né? A igreja que está na Europa, quanto a igreja que está no Brasil, nos Estados Unidos. Por exemplo, hoje nós estamos vendo uma preocupação da igreja evangélica brasileira. Eu tenho conversado com pastores e visto projetos que muitas igrejas evangélicas brasileiras boas e sérias estão enviando, ou poderia usar essa palavra, reenviando missionários ao velho continente, a Europa, porque nós recebemos deles. Hoje eles estão precisando de ser reevangelizados. Então, a igreja evangélica brasileira hoje está mandando missionários e missionárias para a Europa para reabrirem templos, reiniciarem trabalhos. Então, assim, está começando uma pequena chama, ainda que pequena, de um reavivamento por lá, né? Eu acho que será que nós estamos no caminho certo? É isso mesmo? A gente tem que ajudar, porque tem muito brasileiro para lá, mas eu sei que a gente acaba atingindo mais o imigrante brasileiro que está lá, né? E teria que ser o nativo, alguém que domina o idioma, para ter uma inserção no francês, no Deutsch, no alemão, na Europa lá oriental, né? Que são países que falam russo, polonês. Então, assim, a igreja, o que a igreja precisa fazer? A igreja pode melhorar nesse aspecto? Tem como salvar? Tem como correr atrás? Um avivamento, uma chama, alguma coisa? Me dê uma luz aqui para o nosso internauta ter um caminho, né? Um norte. Vocês ficaram aí pensativos, né? Mas eu sei que vocês têm conteúdo. Vai lá, meu querido. Posso ir, pastor? O que a igreja pode fazer? Como que a igreja tem que reagir lá? E nós aqui, eu vou melhorar ainda, e nós aqui, se você quiser fazer com a parte e ele com outra, né? E nós aqui, o que temos que fazer, porque nós vamos sofrer essa pressão, já estamos sofrendo. Porque hoje, por exemplo, em Foz do Iguaçu, é a maior comunidade islâmica do país, tirando São Paulo. Diz que ela é maior que São Paulo, mas são as duas maiores. Lá eles são super organizados. Então, vamos aí fazer esse bate-bola, já partindo para os movimentos finais, que eu já estou com 1 hora de programa. Eu penso que, pastores, existe um trabalho que tem que ser muito seriamente visto por todos nós. E quando Sim. eu digo todos nós, é extensivo. Todos nós. Porque, primeiramente, nós precisamos nos recuperar como crentes, Claro. como cristãos. Quando eu digo recuperar, é assim, recuperar a estima de ser um cristão. Não ter vergonha de ser. Não, o cristão ele precisa ser íntegro, ser verdadeiro, porque os nossos modelos, como o pastor César colocou aqui, os nossos modelos de renome se tornaram fraudes, né? Nós não temos nomes, são poucos nomes que nós temos que são nomes sérios. E quando eu digo nome, são pessoas que representam o todo. Né? Nós passamos por uma vergonha muito grande, principalmente o catolicismo. O catolicismo teve que pedir perdão praticamente para o mundo inteiro por tudo aquilo que, infelizmente, fez. Por quê? Porque perdeu a mão. E nós, como crentes, a Europa ela se distanciou muito de Cristo porque nós perdemos a mão. Né? E aí nós estamos sendo assombrados por uma religião que está se aproximando, que tem regra, que tem modelos. Por exemplo, os nossos modelos
que nós temos hoje, eles são suscetíveis a erros e nós não escondemos. Eles não, eles escondem os erros deles e eles fazem questão de evidenciar aqueles que são os corretos, né? Então eles, por exemplo, no cristianismo é comum você ouvir falar que tem um fulano que ele precisa de recuperação porque ele bateu na esposa. Os muçulmanos também têm esse, mas eles escondem. Eles escondem O camarada que bateu. Mas eles colocam, olha, o camarada lá, ele tá provendo a esposa, ele tá ajudando. E outra, se a esposa sofreu uma reprimenda, qualquer que seja, foi uma questão de educação a ela, para ela melhorar, entendeu? Não foi uma agressão... Não é uma exposição vexatória. Não foi uma briga... Né? Ela não apanhou porque o marido brigou Certo. por causa da louça. Sim. Ou por causa da comida. Eles não deixam isso transparecer, né? Então eles levam que toda a repreensão dentro do islamismo é uma reeducação, é um nivelamento, é um acerto de caminho. Então, nós temos uma mania muito... uma mania que é nossa, né? De não esconder os nossos erros. Não esconder os nossos problemas. E temos uma onda... Né? Uma vulnerabilidade muito grande. E outra, e os nossos nomes se tornaram muitas vezes fraude. Se nós olharmos nos últimos 10 anos, quantos pastores nós tivemos que caíram? Quantos pastores, padres cantores evangélicos, caíram? padres, Quantos padres? Nós nos tornamos a nossa própria vergonha, né? Então, por causa disso, porque assim, os nossos irmãos muçulmanos, eu digo nossos irmãos, porque eu entendo, pastores, eu espero que vocês me compreendam, que eu entendo que do lado de lá, atrás de cada muçulmano tem alguém buscando Deus. Então eu entendo. E a pessoa, ela procura um caminho seguro e um caminho sério. Então eles olham lá, eles olham para a religião muçulmana e falam assim, eles creem em Abraão, eles creem na Torá, eles creem no Evangelho. Porque se você... eu fiz antes de vir aqui o bom exercício de entrar em algumas comunidades árabes, eles têm livros falando de Jesus, têm livros falando de Maria. Só que o profeta deles não é Jesus, é Maomé. Né? O profeta deles, o grande profeta é Maomé. Mas eles consideram a mesma coisa. Consideram Jesus. Se você for ver isso, eles se assemelham quem? Aos mormons, testemunhas de Jeová, também falam de Jesus, né? Também evidenciam Jesus, mas não o respeitam como Deus. Então nós entendemos que existe uma preocupação nossa, porque eles entendem até que o nosso evangelho foi adulterado, que Jesus levou o evangelho verdadeiro com ele, e que o evangelho que nós temos é adulterado. Eles acreditam até que a Torá é adulterada, que é a questão até de Ismael e de Isaac, né? Uma das adulterações, né? Eles entendem assim. Então, eu entendo que atrás de cada muçulmano tem um crente desesperado por Deus, uma pessoa que quer ter um compromisso com Deus, que é sério, mas que os nossos modelos não causam essa segurança para servir. Então eu entendo que a maior lição que nós precisamos é voltar ao caminho da humildade e como o pastor César falou aqui, nós temos hoje megas igrejas que não são mega exemplos. Né? E nós precisamos ser exemplos. Precisamos acender de verdade o chama aquela do Espírito palavra, para de ser exemplo dos fiéis, ela precisa ser tem que ser uma tocha viva dentro das comunidades cristãs. Eu escutei, Luiz, você falando, você me cutucou aqui. Eu escutei um grande pregador dizer o seguinte, um pregador de renome, uma pessoa que eu considero, não vou citar o nome dele, mas a frase dele é muito interessante. Ele diz o seguinte, nós esperamos o avivamento externo, mas o avivamento ele é interno. O maior avivamento é quando você abrir a tua Bíblia e começar a lê-la. Quem disse isso foi Augustus Nicodemos. Ele disse, o maior avivamento não é o barulho, não é toda essa mídia, essa coisa midiática que está acontecendo, não é isso. É quando nós abrimos a palavra e lermos a palavra. E isso é o avivamento. Então a igreja precisa passar por um avivamento. E avivamento não é só o barulho, eu acredito que pode acontecer. O estardalhaço, o crescimento. Mas o avivamento é interno, é nós cristãos que precisamos reconhecer que precisamos depender de Deus. E quando nós fizermos o certo, o mundo verá isso. Pastor, a religião que menos tem divórcio no mundo é a deles. A nossa... A seriedade. Já está chegando a ser uma das maiores que tem número de divórcio. Então você imagina. Isso aí alguém, porque a Bíblia condena. Aí alguém fala, mas na religião deles o camarada tem várias mulheres. Tem, né? E isso é até um gancho para eles. Fala assim, o Maomé teve 9 mulheres, mas eles falaram assim, ele precisava ter as mulheres para que ele não traísse a esposa dele, né? Foi uma justificativa deles. Mas se você olhar para uma mulher que se sujeita a se tornar muçulmana, é porque de alguma maneira ela está se sentindo segura. E isso é um problema muito sério. Porque nós vemos as nossas mulheres,
às vezes sofrendo. E quando eu digo isso, eu sou cristão, nasci cristão, eu sou evangélico desde o meu nascimento, eu sou da casa, então eu tenho o direito de dizer. Eu faço a reclamação das mulheres de Jerusalém, né? Das viúvas, olha, estão deixando as nossas viúvas desassistidas. Então, estão deixando as nossas mulheres desassistidas, por quê? Porque só agora, quando nós vemos algum problema dentro de casa, alguma coisa que nós falamos, olha, vamos chamar a polícia para resolver? Vamos tomar uma atitude? Vamos dar um tranco aí nos nossos homens, Sim. ou nas nossas crianças que estão partindo por algum outro caminho? O cristão, ele é muito tranquilo, vou usar a palavra tranquilo para ficar bonito, tá, pastor? Né? Sim. Modesto, né? Quanto aos nossos desvios, nós suportamos muito. Eu acho que o problema maior que nós temos hoje, se nós quisermos ser exemplo para trazer as pessoas que são dos muçulmanos, a gente precisa ser algum tipo de exemplo. E orar por eles para que o Espírito Santo Sim. dê sonhos a eles, né? Porque isso está impregnado na cultura deles. Pastor César, você está ávido para despejar um cabedal de informações. Eu ouvi Já partindo para os finais, hein, gente? um testemunho sobre o reverendo Billy Graham, que já no final, né, quando ele estava encerrando as agendas globais dele, ele chamou um grupo de pastores na Holanda, em Amsterdã, uns 2.000 lideranças globais importantes, e falou para esses pastores, falou, olha, o tempo das cruzadas em estádios acabou. O tempo de fazer grandes eventos em estádios acabou. Encerrou esse ciclo. Deus vai dar um direcionamento para a igreja voltar para casa. Um homem que, segundo a história, mais ganhou almas. Ele ganhou estimadamente mais de 2,5 milhões de pessoas para Jesus através das suas cruzadas, presenciais e pela televisão. Ele. O maior evangelista de todos os tempos, computado mais de 2,5 milhões de conversões catalogadas de pessoas que disseram, eu me converti ouvindo mensagem de Billy Graham. O meu pai foi um que se converteu ouvindo Billy Graham pela televisão em 78, 79, quando ele veio no Brasil. Billy Graham pregou no Maracanã, lotado, Sim. e foi transmitido no Brasil inteiro, e meu pai aceitou Jesus ouvindo Billy Graham na TV preto e branco. Eu era criança e eu vi isso Que aí. legal. Sobrenatural. Billy Graham, meu pai e minha mãe. Maravilhoso. Um testemunho de milhões de outros Milhões. testemunhos. Milhões. E ele disse para esses pastores, né, que havia chegado o fim das grandes cruzadas, que Deus levaria a igreja para casa. Eu digo isso, né, finalizando aqui Levaria a igreja As para casa, minhas- interessante. as minhas considerações finais, porque esse testemunho, eu acredito até que profético, né, do Billy Graham, que ele estava dizendo é o seguinte: é tempo de haver discipulado. Porque o discipulado, ele forma, para além de um crente nominal, ele forma Cristo em nós. Porque qual que é a grande questão do discipulado? O discipulado, ele não tem fim, a não ser que Jesus nos recolha. Porque enquanto nós respirarmos, nós estamos num processo de discipulado. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Ou a gente morre para chegar nisso, ou Cristo volta. Então, enquanto nós vivermos, é necessário discipulado. E o discipulado, ele vai para além de um estudo bíblico. O discipulado inclui um estudo bíblico, mas não é só um estudo bíblico. Inclui ir para a igreja, mas não é só ir para a igreja. Sim. Inclui ter um amigo cristão, mas não é só ter um amigo cristão. O discipulado é esse conjunto de coisas que faz do indivíduo um cidadão do reino de Deus na terra. Significa dizer que a sociedade vai observar esse indivíduo como aquele ali é um cristão. Ou pelo menos aquele ali é diferente. Sim. Nesse sentido, a gente está falando de um discípulo. Porque hoje, né, a gente tem bons membros de igreja, mas muitos membros de igreja não são discípulos, porque os discípulos, eles formam outros discípulos. Os muçulmanos são Tem que bons se formar no pelo discipulado. exemplo. São bons no discipulado. São. Então, voltando ao Billy Graham, quando ele diz Deus vai levar a igreja de novo para casa, é uma referência aos 3 primeiros séculos da igreja. Quando ela surge, era na casa. As igrejas eram nas casas.
É uma forma de fazer da família ou das famílias em torno daquela mesa, né? Cristãos de verdade. A igreja de Atos, ela é criada em volta da mesa, gente. Exatamente. Paulo, quando escreve aos Romanos, em outras epístolas, a igreja que está na casa de fulano, de Beltrano. Então, assim, hoje, o que está havendo? No Brasil, por exemplo, a igreja está entrando num nível de descrédito que, se você fala que você é crente, se você for legal comigo, eu ainda vou tolerar você. A gente pode até continuar sendo colega de trabalho, de faculdade e tal. Então, para se ganhar uma pessoa hoje para Jesus, ou se levar a Jesus, você tem que ganhar a pessoa primeiro para você. Você tem que confiar em você. Cara, aí você fala assim, eu sou cristão. Pô, você é um cristão, mas você não é chato. Eu confio em você. Primeiro ganha pra gente. Começa por aí. Depois ganha para um espaço que não seja a igreja. Sim. Por fim vai ganhar para a igreja. E aí Jesus entra. Então, o nosso trabalho é muito complicado porque foi feito um trabalho horrível na arena pública, seja por a bancada evangélica, seja por pastores, seja um monte de coisa que a gente criou esse enguiço todo. E agora, para resolver isso, é necessário não lotar estádios. Que lote estádios, o pastor? O lotar estádios é consequência. É o pastor Paulo Mazzoni. De uma coisa bem feita na raiz. Paulo Mazzoni, ele lotou o Mineirinho agora, no mês passado, né? 25 mil pessoas, só membros da igreja dele, né? E quando foi no domingo falando para a igreja dele, ele disse assim, gente, não foi um trabalho evangelístico, que nós não vamos lotar estádios para fazer um trabalho evangelístico, foi de celebração. Por quê? O evangelho é um a um. O Brasil tá, o tecido religioso evangélico no Brasil está esgarçado. Então, para se ganhar uma pessoa hoje para Jesus, você tem que ganhar para si. Ele tem que confiar em você, e aí, quem sabe, ele vai um dia na sua igreja. É um trabalho lento, mas esse é um meio que eu vejo para se conseguir reverter essa escala tão triste que a gente está enfrentando, mas claro que a gente está falando aqui como homens e homens de Deus, mas a gente confia no poder do Evangelho, né? Amém. Eu acredito no despertamento do Espírito Santo para isso. Eu acredito que poderemos chegar nisso, mas tem que ser o despertar do Espírito. Porque o evangelismo 1 a 1, ele exige entrega, né? Das pessoas. O crente, ele precisa... Você tem que viver uma vida com um modelo que é bíblico. Sim. Se o teu modelo não for bíblico, você não alcança o teu objetivo. É aquilo que eu falei, né? Eu olho para você, mas eu estou mais prestando atenção em como você age do que no que você está dizendo. É isso aí. Porque às vezes diz uma coisa e se pratica outra. Então a igreja precisa voltar. Igreja, eu estou falando de crentes, de salvos, Exatamente. né? Voltarem ao primeiro amor. É tudo que aquela música diz, né? Voltar ao primeiro amor para que ela esteja forte, né? Para que a gente continue sendo um país onde o cristianismo é forte e nós ganhemos almas para Jesus, né? Através da nossa, que eu chamaria de empatia espiritual. Exato. Né? Não é empatia social. Charles Swindoll, por exemplo, um grande evangelista americano, um pregador, um professor, ele diz que nós somos tentados, Aloir e pastor César, por conta de números. Como você disse. Você lota um estádio com um monte de crentes. 25 mil, 30 mil crentes no estádio. São tudo crente, Aloir. Ninguém vai se converter, vão ouvir música, vão chorar, alguém vai pregar, vai ter lá uma revelação, uma profecia e tal, mas são tudo crente. Então o estádio encheu, esvaziou e nada mudou. Pode até ter algumas pessoas misturadas, mas não se prioriza uma evangelização séria. Então a gente se encanta com os números, né? Sim. Todo mundo se encanta com números. Você pega, por exemplo, o Instagram, você vai seguir um seguidor, um cara lá do Instagram, uma mulher, um cara lá do Instagram, que ele é bom. Aí você fala, puxa, olha, tem 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores. Pô, esse cara deve ter conteúdo. Então a gente se impressiona com isso. Exato. Não estou dizendo que não é o inverso. Se tem bastante, porque deve ser bom, né? Ou muito ruim, né? E esse é o problema, que nós nos deixamos enredar por números. E os números são perigosos, porque na Bíblia
Deus sempre fez muito com poucos. pouco. Né? Com poucos. Historicamente. Então, é Aloir, isso. quer fazer a finalização aí pra gente Quero agradecer a Deus já... pelo convite. Deixa o teu Instagram, lê pros Deixa. nossos Aloir internautas Brito. ali, ó. É @Aloir Brito. Eu quero agradecer a Deus pelo convite, por estarem aqui entre vocês, pessoas que têm alta capacidade, né, teológica e de entendimento, e Deus tem dado um direcionamento, são líderes nas igrejas onde vocês estão, e realmente tem uma chamada de Deus, né? A gente sente isso e percebe a cada movimento. E eu entendo que nós terminamos aqui hoje com uma séria missão dada pelo pastor César, né? Precisamos orar para que o nosso povo, né, se conscientize de que aquilo que foi dito por Jesus, levar o evangelho a toda criatura, tem que ser o nosso dia a dia. Então, a começar em mim, né, nós devemos voltar às práticas de oração de uma maneira intensa para que Deus alcance a vida do muçulmano, alcance a vida do judeu, alcance a vida do Sikh, alcance a vida do budista, alcance a vida, porque enquanto nós não fazemos, Deus está fazendo, né? Deus está fazendo. Eu antes de vir para cá, eu estava ouvindo um testemunho de uma cantora brasileira, que ela disse que participou do candomblé, participou do budismo, participou de não sei o quê, mas um dia ela ouviu um hino. Aquele hino mudou a vida dela. E aquele hino que estava no carro dela, ela falou, eu não sei por que eu ouvi isso. Aí ela conta para a família dela, família, agora você vai seguir a igreja? Ela, não, mas isso aqui, essa música me tocou. A mesma música que ela ouviu, ela passou para os familiares dela. E é uma música que, assim, não é uma música... Tem cantores evangélicos, né? Que nem vou dar exemplo do Regis Danese, eu lembro da música dele tocando em tudo quanto é buraco, né? E não tocava dentro da igreja, mas tocava em tudo quanto é buraco. E quantas pessoas não se converteram através de Regis Entendeu? Danese? Um dia eu tô descendo do trem, tô ouvindo a música. Depois eu desci do metrô. No mesmo dia, eu desci do metrô, ouvi a música dele. Desci do trem, eu ouvi a música dele. Tava sem carro naquele dia. Aí você passa no bar, o camarada ouvindo a música dele. Eu falei, gente do céu. Aí na comunidade, ouvindo a música dele. Sim. Eu falei, não era a música que tava tocando dentro da igreja, era a música que tava tocando fora. Então Deus tem as suas estratégias. Tem. Só que nós temos que compor essa estratégia, né? Compor. Porque senão fica uma ação sozinha do Espírito Santo trabalhando. Nós precisamos ser modelos. E é isso. Presbítero Aloir, você trouxe muita coisa boa, muita informação. Nosso internauta sai ganhando com um programa de altíssimo nível. Pastor César, quer acrescentar algo? Nada a acrescentar, a não ser Foi bom, né? Foi um papo lembrar gostoso. o meu pastor sobre essa obra que eu sei que o senhor Ok, vai falar daqui a pouco. Vou falar já. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Dá um joinha, compartilha, faça aí seus comentários. Que Deus abençoe a sua vida. É o último podcast de 2025, então eu deixo aí um Feliz Natal e um bem-aventurado 2026 para todos. Amém. Nosso pastor Marcos Rulli logo está embarcando para os Estados Unidos, então que tenha uma viagem abençoada também, em nome de Jesus. E obrigado por nos prestar esse tempo precioso também. Obrigado, meus companheiros, vocês afiaram a minha mente, mais ainda com relação a esse assunto. E vamos ver as reações dos nossos internautas, né? As perguntas, as dúvidas aí. E se houver possibilidade, a gente faz um 2, né? Parte 2 aí, por questões de tempo, que a gente já usou um tempo bom. Gente, eu queria falar para vocês do meu livro, tá? Crise Invisível na Saúde Mental de Pastores e Líderes. Nós estamos vivendo um tempo, claro, de preocupações em relação à saúde mental dos líderes, e Deus me deu a graça e a bondade de escrever com a inspiração vinda da parte do Senhor, trazendo essa obra que com certeza traz aí lucidez, uma reflexão. Eu considero que minha obra é uma obra provocativa, é uma obra que faz o líder, tanto homem quanto mulher, que lidera a igreja, que cuida de pessoas, que faz a gestão das pessoas, porque as pessoas não são nossas, elas são de Deus. E Deus coloca no aprisco, né, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho ali, e nós temos a responsabilidade. Mas para a gente cuidar das pessoas, a gente precisa estar bem. Então, meu livro fala sobre essa questão de termos boa saúde mental. Eu começo com esse tema de saúde mental, mas eu vou ali na saúde mental, eu vou na saúde emocional, eu vou na saúde espiritual. Então, eu não deixo nenhuma área sem ter essa abordagem. Então, se você tem interesse de adquirir o nosso livro, ou mesmo para convites
de eventos e palestras, por favor, comunique-se conosco através do Instagram, que vai estar no rodapé desse programa aqui, né? Tem o Instagram dos meus colegas aqui também, tem o meu, por sinal tem 2, e faça o contato conosco lá no direct do Instagram ou mesmo pelo YouTube, e a gente pode se organizar para trazer informação e também levar o material até você. Companheiros, muito obrigado. Estou muito feliz. Obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, caro internauta, querido internauta, sua família. O Natal está chegando. O Natal de verdade é Cristo. Não tem nada a ver com árvore, com Papai Noel, nada disso. Isso se celebra aí no mundo afora, mas não tem nada a ver com isso. É Cristo nos corações, é Cristo operando no meio da sua igreja. E a igreja dele somos eu e você. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Um beijo no vosso coração. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.